pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro de inovação e sustentabilidade da Unifesp. Eu me chamo Camila Balbino e sou graduanda de Relações Internacionais pela Unifesp Campus Osasco. Primeiramente, eu queria agradecer muito a presença de todos e dizer que esse evento é fruto de uma ação colaborativa da EPEN Júnior, que é a empresa júnior do Campus Osasco, com o Laboratório de Inovação e Sustentabilidade, que é o LABS. Hoje, dia 28, teremos a nossa primeira palestra, que será ministrada pelo pessoal da Raizen. Mas antes de começar, eu queria passar 2 recadinhos muito rápido para vocês. Para aqueles que se inscreveram no evento pelas IEGs, nós vamos passar, mais para o final da apresentação, um formulário de confirmação de presença. Então, por favor, respondam esse formulário para que vocês consigam garantir o certificado. E a segunda coisa é que o nosso chat vai ficar aberto todo o evento para vocês comentarem as apresentações e principalmente enviarem suas dúvidas aos palestrantes. Pessoal, não fiquem acanhados, mandem para nós mesmo as dúvidas e comentários de vocês que nós vamos responder no final da palestra. Bom, eu já falei o que tinha para falar, então para que os nossos convidados sejam devidamente apresentados, eu vou passar a palavra para a professora doutora Liege Petroni, que também é coordenadora do LABS. Boa tarde, pessoal. Com grande satisfação que nós, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, recebemos vocês para ter uma tarde agradável. Na verdade, são 2 tardes. Hoje, nosso encontro, ele traz uma empresa e uma fundação, que eu já vou apresentar para vocês. E no segundo dia, nós vamos ter uma outra empresa, que é a Braskem, tá? Então, para o nosso encontro, como a Camila falou, uma parceria entre a EPEN Júnior. A EPEN Júnior, ela é uma organização sem fins lucrativos que atua especialmente nas áreas de gestão e assessoria e consultoria. O laboratório nosso, que é o LABS, que é o Laboratório de Inovação, e Sustentabilidade, ele é um programa de extensão que atua em pesquisa, as atividades extensionistas da universidade e educação ou ensino. Ele é coordenado por mim, professora Liege, e também pelo professor Dan Levy. Antes de apresentar a empresa e a fundação, que hoje nos agracia aqui com as suas apresentações, eu gostaria imensamente de agradecer a organização dos nossos alunos para este evento, tá? Eles realmente, assim, estão de parabéns. Bom, para falar hoje sobre esse tema de inovação e sustentabilidade, a gente traz aqui a empresa Raizen e também a sua fundação Raizen. Vou fazer um breve histórico aqui de quem é a Raizen. A Raizen é uma empresa do setor energético. Ela produz e comercializa etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia. Ela surgiu a partir de uma joint venture, em 2011, entre a Shell e a Cosan, e ela é a 4ª maior empresa em faturamento no Brasil, e ela é a 2ª maior empresa distribuidora de combustíveis no Brasil. A Fundação Raizen é uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP, sem fins lucrativos, que surgiu com o objetivo de ampliar oportunidades para crianças e jovens, onde a Raizen ela atua com as suas operações. Para falar sobre o nosso tema aqui de inovação e sustentabilidade, então a gente recebe aqui hoje, na nosso evento, o Bernardo Mendonça, que é analista de novos negócios renováveis, e a Fernanda Ferraz, que é gerente de performance social. Então, para a gente saber como que vai funcionar a nossa tarde aqui, tanto o Bernardo quanto a Fernanda, eles vão ter aí aproximadamente 40 minutos para suas falas, e depois a gente retorna aqui para a nossa mediação, para fazer aí 30 minutos de um bate-papo, a partir, obviamente, das perguntas que vocês vão fazer aqui no chat também. Então, Bernardo, Fernanda, agradecemos imensamente a presença de vocês, e tenho absoluta certeza que muito iremos aprender com a apresentação de vocês. Professora Liege, um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Camila, também. Obrigado a todos os que estão ouvindo. E será um prazer apresentar um pouquinho mais do nosso dia-a-dia, dos nossos negócios, da nossa visão de futuro,
e como nós enxergamos o potencial da Raizen para catalisar uma sociedade mais justa e mais colaborativa. Então, primeiro nos apresentando, o meu nome é Bernardo Mendonça, na verdade sou engenheiro agrónomo, depois me especializei, fiz o mestrado em Engenharia de Biosistemas na Holanda, onde morei 3 anos, sou hoje analista de novos negócios, sempre tive uma paixão muito grande por conectar tecnologia no agro e novos negócios, a questão de empreendedorismo. Eu hoje estou fazendo exatamente o que eu gostaria muito de fazer. O sotaque não engana, sou um português que mora em Piracicaba, no interior de São Paulo, e gosto de me identificar como um otimista inabalável. E nestas questões de novos negócios e de energias renováveis, uma boa fatia de otimismo e de perseverança é super importante. Bom, vou aproveitar para me apresentar também. Eu sou Fernanda, sou gerente de performance social na Raizen, tenho aí no meu escopo a fundação e os temas sociais da Raizen. Então, eu sou advogada, comecei minha carreira como advogada e me especializando em direito ambiental, depois me especializei em educação e acabei fazendo um mestrado em sustentabilidade. E trabalho e propósito de vida caminham juntos na minha jornada. Essa é a minha primeira mensagem para vocês. Vai lá, Bernardo. Boa, vamos lá. Como a professora Liege tão bem já introduziu, nós somos a Raizen, somos uma joint venture entre a Cosan e a Shell, criada em 2011, que junta 2 core businesses, duas componentes muito interessantes. Toda a parte de produção, transformação da cana-de-açúcar em açúcar, etanol e bioenergia, que é uma herança da Cosan, como depois todo o transporte destes combustíveis, comercialização, trading, e entrega-nos mais de 7.000 postos entre Brasil e Argentina, que é a herança da Shell. E isto nos coloca como a maior empresa integrada de energia do mundo, um fato que somos muito orgulhosos em partilhar. E enquanto empresa, nós atuamos assim em 6 blocos. Como eu mencionei agora, o cultivo de cana e produção de etanol, açúcar e bioenergia. Somos uma empresa enorme que tem quase 1 milhão de hectares debaixo de controle no estado de São Paulo, um pedacinho no Mato Grosso do Sul e um pedacinho em Goiás. Toda a questão de logística e distribuição de combustíveis e a distribuição toda da cana-de-açúcar também, que ainda se encaixa também. O varejo e a marca Shell é algo que está dentro do nosso portfólio. Nós administramos os revendedores, não são Raizen, mas todo o suprimento do combustível e as campanhas de marketing estão dentro do nosso escopo. A questão da conveniência e proximidade é algo que temos reforçado muito, ainda mais recentemente com a nova parceria com a Oxxo, uma empresa mexicana, para estarmos mais próximos do nosso cliente, através das lojas da Shell Select, que já são mais de 1.000 no Brasil. Toda uma parte de trading, e esta é uma parte que me interessa brutalmente. Nós conseguimos tradear tanto energia elétrica, como etanol, como o próprio açúcar. Somos a maior empresa de etanol, de trading de etanol do mundo. E o último capítulo, no qual eu vou entrar mais um pouquinho, que é como é que nós consolidamos sustentabilidade com novos negócios e transformamos isso numa geração de valor para a sociedade e para a empresa. Então, falando dessa última parte de sustentabilidade, mas antes de mais, temos de entender o que é sustentabilidade. Das várias conversas que eu vou tendo com a minha família, com os meus amigos, com outros profissionais, eu entendo que a palavra sustentabilidade está muitas vezes associada à questão do meio ambiente, que está certo, mas está incompleto. Nós temos de pensar na sustentabilidade como sustentabilidade dos nossos negócios, como é que nós conseguimos criar modelos que sejam duradouros, que consigam perdurar no tempo, como é que nós conseguimos desenvolver pessoas que consigam continuamente agregar valor e trazer novas soluções de inovação. E eu aqui já começo a fazer uma ponte para o que vou falar um pouquinho mais adiante de inovação e o que a Fernanda nos vai trazer de desenvolvimento de pessoas, de iguais oportunidades para todos,
que está, assim, muito ligado com os nossos negócios. Então, a sustentabilidade remete à questão de continuidade, como é que nós conseguimos perdurar um negócio ao longo do tempo, e agora que nós temos vivido, por exemplo, o Covid-19, como é que nós conseguimos criar modelos de negócio que sejam robustos o suficiente para aguentar todas estas flutuações que o mercado nos tem, o mercado e o planeta nos têm, nós temos vivido. E o que é que mais ameaça a continuidade de um negócio? Isto remete para uma pergunta muito interessante, que é, hoje em dia nós já não falamos de valor só para o acionista. O nosso objetivo não é maximizar o retorno de um acionista. Mas o nosso objetivo é maximizar o retorno para o meio ambiente, o retorno do ponto de vista de negócio, de geração de valor, mas o retorno também para a sociedade como um todo. E os nossos próprios acionistas querem que esse valor seja distribuído da melhor forma, porque isso é a garantia que nós vamos estar aqui nos negócios no amanhã. Então, agora entrando um pouquinho mais na forma de energias renováveis, como nós conseguimos materializar isto e quais são os nossos projetos, que brilha muito o meu olho e eu espero que vocês se identifiquem muito para fazerem parte do nosso time um dia. Antes de entrar nos negócios por si, é preciso explicar um conceito que nós temos vivido, que é o conceito de transição energética. Nós hoje estamos vivendo uma transição energética em 3 capítulos. Assim. A primeira é a descarbonização. Vários países, inclusive a Europa, quer ser o que eles chamam carbon neutral, que é neutros em termos de emissões de carbono, até 2050. Vários países e várias empresas, inclusivamente, querem ser neutras nas emissões de carbono ainda antes de 2030. Como é que elas conseguem não emitir carbono, mas precisam de energia para suprir as suas operações, os seus negócios? Então, isto é uma onda que está entrando muito forte e todos os dias ouvimos falar de metas que foram estabelecidas, de países que estão entrando em acordos para tentar reduzir as emissões de carbono e reduzir os impactos que nós temos no nosso ambiente. A segunda macro tendência é a eletrificação. Então, nós estamos caminhando para uma realidade de carros elétricos, estamos caminhando para uma realidade em que as pessoas estão muito mais conectadas e tudo isto precisa de uma forma de energia na forma de eletricidade. Só que o que eu queria trazer para vocês é, quando pensamos em painel solar, quando pensamos em eólica, quando pensamos em outras formas de energias renováveis, nós temos de integrar estas fontes. E isto é um desafio enorme, porque à noite a energia solar não produz energia, quando não há vento a energia eólica não produz energia, e nós temos de conseguir suprir uma necessidade energética que tem aumentado ao longo no mundo inteiro e que, à medida que os países se vão desenvolvendo, há também uma maior demanda por energia. Como é que nós conseguimos conciliar todas estas formas de energia e chegar ao cliente de forma mais eficiente? E por fim, e esta é uma macro tendência que a nossa geração tem assistido de forma muito, muito, muito poderosa, a digitalização, que é, nós chegamos agora, acessamos o cliente de forma digital, tudo é um app, nós temos formas digitais de controlar as nossas operações e isto nos permite aumentar a eficiência. E porquê que a eficiência se conecta com a descarbonização, por exemplo? Porque quanto mais eficiente nós somos na geração de energia, menos insumos nós gastarmos, menos emissões nós estamos acabando por contribuir para o meio ambiente. Então, isto era uma imagem que eu queria muito compartilhar, talvez um dos slides mais importantes que eu trago, mais do que os nossos negócios, são as macro tendências que estão norteando os nossos negócios. E aqui é a conexão da inovação com esta transição energética que eu acabei de apresentar. O nosso objetivo, assim, enquanto mundo, é reduzir as nossas emissões quanto antes, só que temos vários fatores que vão dificultando este caminho. Por exemplo, nós hoje somos 7,5 bilhões de pessoas no planeta, estamos à espera, a previsão é que sejamos 10 bilhões de pessoas no planeta em 2050, com necessidades energéticas. À medida que as pessoas se vão desenvolvendo, como eu falei, os países se vão tornando um pouco mais desenvolvidos, o consumo energético per capita, há uma relação muito linear entre o desenvolvimento do país e o consumo de energia por pessoa.
Como é que nós conseguimos suprir esta necessidade de energia de uma forma sustentável? E vários assim, mapas já têm sido desenhados. Este que eu apresento aqui é do IEA, que é do International Energy Agency, que é a Agência Internacional de Energia, que nos diz precisamente o seguinte: nós precisamos de gerar energia e de distribuir essa energia e de capturar carbono de formas que não estamos fazendo hoje. E 75%, que é esta caixinha azul aqui, ainda são tecnologias que não estão maduras. Ou seja, nós precisamos de uma pegada de inovação enorme para conseguir materializar estas tecnologias, como eu falei, de captura de carbono, de hidrogênio, para reduzir todo o consumo de carvão, de combustíveis fósseis, para conseguir alimentar toda esta necessidade de forma sustentável e atingirmos este carbon neutral global em 2070. E isto é algo que vai acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos de desenvolver soluções para atender esta necessidade global e vai ser um desafio como a humanidade nunca viveu antes, que tem várias forças que são super interessantes. É um desafio megalómano e no fim do dia parece um filme mesmo, porque se nós não resolvermos isto, o nosso planeta aquece e causamos algumas alterações irreversíveis no nosso meio ambiente. Então, o que a Raizen enxerga como potencial, como futuro, como maneira de contribuir? E nós queremos muito ser os líderes dessa transição energética que eu acabei de apresentar. Nós queremos alavancar nas nossas capacidades, nas nossas pessoas, como a Fernanda também vai salientar aqui à frente. Um parênteses, eu adoro que esta relação de sustentabilidade com o desenvolvimento de pessoas, acho que faz super sentido e estou muito contente que vocês tenham conectado também a essas peças e estejamos os dois aqui a conversar. Mas, voltando aqui ao meu PowerPoint, o objetivo é mudar de combustíveis fósseis para energias renováveis e fazê-lo através de um recurso que nós temos abundantemente em nosso controle, que é a biomassa. E esta biomassa, assim, para dar assim, uma luz muito rápida de como ela é gerada, nós temos a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vem para uma das 26 usinas que nós temos aqui dentro da nossa operação. Ela transforma essa cana em açúcar e etanol e, no fim, nós temos um resíduo sólido, fibroso, que se chama bagaço. E esse bagaço permite várias aplicações, que são estas aplicações que eu mostro agora aqui. A primeira e assim a mais consolidada é a cogeração de energia. Nós pegamos nesse bagaço e existem caldeiras que não só abastecem a própria usina, como também exportam energia para a rede brasileira. E a Raizen, enquanto grupo energético, exporta o suficiente para alimentar a cidade inteira do Rio de Janeiro durante um ano inteiro. É mais de 1 gigawatt de capacidade instalada. E estes próximos projetos aqui, os outros 3 projetos, são os projetos que eu acordo pensando e estou trabalhando literalmente todos os dias. O primeiro é o pellets. E o que é o pellets? O pellets é nós pegarmos nesse bagaço, comprimirmos o bagaço, colocarmos no navio e levarmos, por exemplo, para a Holanda ou para a Ásia, que têm metas de descarbonização muito intensas e não têm forma de deixar de utilizar carvão. Não tem área, por exemplo, para colocar tanta eólica ou tantos painéis solares. Já existem montes de projetos de colocar os painéis solares e as eólicas no mar, mas ainda assim tem aquele desafio quando não há vento, não há energia, não consigo carregar o meu carro elétrico. Então os nossos pellets são uma forma muito mais sustentável de permitir que a matriz energética nesses países que não têm outra capacidade possa ser substituída de carvão para biomassa. O segundo é o etanol de segunda geração, ou seja, a partir do mesmo bagaço, o mesmo resíduo, esse bagaço ainda tem alguns açúcares e nós conseguimos extrair esses açúcares através de um processo específico e produzir etanol de segunda geração. O potencial é gigante, ou seja, com a mesma área de cana nós estamos conseguindo produzir mais 50% de etanol. Nós estamos desenvolvendo a tecnologia e uma das coisas que me orgulha muito é dizer que somos líderes mundiais na produção de etanol de segunda geração. Somos a empresa no mundo que tem a maior fábrica, a maior planta de 2G, como é comumente chamado, e nós já exportamos para a Europa, para os Estados Unidos, que já têm políticas de descarbonização. Eles têm
políticas para deixar de utilizar gasolina e começar a utilizar mais etanol. A realidade de ter etanol disponível na bomba é algo que a Europa adoraria ter, mas infelizmente não tem. Por fim, o biogás. Este é um projeto que foi inaugurado até com a presença do presidente Jair Bolsonaro há 2 semanas atrás. Nós construímos a 4ª maior planta de biogás do mundo, com 2 outros resíduos, que é a torta de filtro e a vinhaça, específicos da produção de açúcar e etanol. E utilizando esses resíduos, e através de fermentação, nós conseguimos produzir esse biogás que queimamos e geramos energia elétrica e distribuímos também pela rede. Então, são exemplos de economia circular e que nós conseguimos descarbonizar, ou seja, reduzir as emissões de carbono, não só no Brasil, como também nas economias que mais precisam. Então, este é um pouco o portfólio de produtos e projetos que estamos construindo, mas o nosso sonho é algo um pouco para além destas formas de energia. O nosso sonho é substituir todos os produtos de petróleo por biomassa, por uma fonte renovável. E não estou somente falando dos pellets, do etanol de 2ª geração, ou do biogás, ou da cogeração. Estou também falando de químicos, de bioplásticos, de biopolímeros, coisas que nós conseguiríamos e conseguimos. Tudo que é feito do petróleo nós conseguimos fazer da cana. Mas remete novamente à questão de inovação. Precisamos de cabeças ótimas como as vossas e de montes de motivação e um pedaço de otimismo, como eu referi no início, para transformar este sonho numa realidade, para conseguirmos ter tecnologias competitivas. Os governos também têm uma ação super importante de fomentar a integração destas tecnologias mais sustentáveis, mais limpas, para nós conseguirmos, de fato, atingir aquela curva que eu mostrei há uns slides atrás e atingir as metas de descarbonização que são propostas a nível global. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Fernanda agora, para falar um pouco do trabalho que nós temos realizado do ponto de vista de pessoas, porque, como falei mais cedo, o nosso sonho não é só desenvolver negócios para gerar retorno económico. O nosso sonho é desenvolver negócios e desenvolver pessoas que sejam sustentáveis e que nos permitam contribuir para uma sociedade mais limpa e para um ambiente onde os nossos filhos e netos consigam viver de forma tranquila. Então, vou passar aqui a palavra e muito obrigado a todos pela atenção até agora. Obrigada, Bernardo. Excelente sua apresentação, e a Raizen é tudo isso mesmo, uma empresa intensa, cheia de energia e capaz de transformar o mundo, né? E aí, normalmente, eu costumo começar essa apresentação por um outro caminho, mas como o Bernardo falou de sonho, uma das coisas que a gente tem muito orgulho aqui na Raizen é de ter a Fundação Raizen, uma fundação que tem o objetivo de impulsionar jovens para que eles sejam protagonistas das suas carreiras, dos seus sonhos de vida. Então, a gente ajuda esses jovens a sonharem alto, né? Muitas vezes, se você puder passar, Bernardo, a gente encontra um cenário, e tenho certeza que todos vocês já se depararam com esse tipo de cenário, né? Cenário de uma juventude excluída socialmente, uma juventude desconectada consigo mesmo, com uma autoestima muito baixa. Infelizmente, a pandemia vem para colaborar com esse cenário. E tudo isso leva a uma incapacidade de sonhar, né? Aquele jovem acredita, aquele jovem que vem de vulnerabilidade social, que ninguém escuta qual que é o sonho dele, ninguém elogia ele, entende que o lugar dele é um lugar menor, que ele não tem direito a frequentar uma faculdade, como vocês estão fazendo, a ser alguém, além do que os pais deles eventualmente foram, ou do que se apresenta ao redor deles, né? E uma das primeiras expressões disso é o abandono escolar. Então, quando esse jovem está ali pelo 9º ano, último ano do ensino fundamental, estatisticamente ele evade, né? E a gente tem os meninos, muitas vezes, evadindo para trabalhar, e as meninas também evadindo para trabalhar, mas muitas vezes vítima aí de um não planejamento familiar, acabam engravidando, ou acabam sendo envolvidas nas tarefas domésticas e atribuída a elas a função de cuidar das crianças da casa, e todos aqueles sonhos vão embora,
né? O nosso papel na fundação é fazer com que esses jovens voltem a sonhar. Então, vamos lá. Aqui um pouco do que eu falei para vocês, né? E por que isso tudo é importante no contexto de uma empresa? Porque se a gente tem uma população que não sonha, que não busca se aperfeiçoar, que não estuda, em pouco tempo a gente não tem pessoas engajadas e brilhantes como vocês que estão aqui, né? Querendo trabalhar e trabalhar na raiz, e fazendo desse desafio que o Bernardo acabou de colocar uma realidade, né? Então a gente acredita muito num ambiente diverso, onde essas pessoas possam de fato seguir e contribuir e caminhar numa jornada com a gente como funcionários da Raiz. Então, aqui é só uma chamada para vocês, para que vocês também se mobilizem e se engajem a olhar para os jovens que estão em volta de vocês, aí no contexto da universidade, num projeto de juventude. A gente tem aí alguns momentos onde a gente leva os nossos jovens para conversar com jovens universitários, a visitar universidades. Então, recebam esses jovens a partir desse olhar, né? Venham com a gente nessa jornada de transformação e de um futuro diferente. Bom, hoje nós estamos presentes no estado de São Paulo e no estado do Goiás. Então, nós temos aí 7 unidades no entorno das nossas usinas, 6 delas trabalhando com jovens, e uma delas, que é a unidade de Jaú, trabalhando com pequenininhos, com bebês de 4 meses e crianças até 10 anos, porque a gente entende também que a gente precisa cuidar do começo da vida, né? E para que esses jovens, esses bebezinhos e essas crianças não precisem passar pela fundação lá na frente, né? Eles já venham desse lugar de empoderamento, de construção e de potência desde a sua primeira infância. Então, a gente tem um dos nossos núcleos onde a gente cuida de crianças com muito amor, afeto e cuidado. Pensando aí um pouco falando de governança, né? Lembrando que a gente está falando de ESG, né? Ou ASG em português. Então, o capítulo de governança é muito importante, né? Não só o ambiental e social. Então, a gente tem um conselho consultivo com especialistas. Então, tem aqui a Sofia Esteves, o Álvaro Cruz, talvez pessoas conhecidas de vocês aí do mundo dos empregos, dos primeiros empregos, enfim, a Sofia é dona da Companhia de Talentos, que ajuda muita gente a ingressar no mercado de trabalho. A gente tem um conselho de diretores da própria Raizen. A Raizen é quem financia e doa todos os recursos aplicados pela Fundação. E no meu time, eu tenho uma equipe de mais de 78 profissionais especializados em educação, atuando aí para dar conta de toda essa juventude que está com a gente. Então, no núcleo de Jaú, nós temos 206 crianças de 4 meses a 10 anos, e elas frequentam o nosso núcleo, as menorzinhas, como uma escola, e nós somos uma escola formalmente constituída, registrada no MEC, nessa unidade. Então, essas crianças que frequentam o berçário e a educação infantil ficam o dia todo com a gente. Já as crianças maiores, de 6 a 10 anos, ficam com a gente no período da tarde, no contraturno escolar, com uma agenda de complementariedade à escola, mas tudo sempre baseado na Base Nacional Curricular e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que é o que a gente acredita que gera essa potência para o jovem. Um pouco dos nossos números, acho que pulou um slide dos números dos jovens, mas a gente tem cerca de 600 jovens, não tem problema, vou aqui no Google, a gente tem 600 jovens que estão nos outros núcleos e que têm a idade aí mais ou menos de 14 anos, em geral eles estão no 9º ano do ensino fundamental, na transição entre o fundamental e o 1º ano, tá? Esses são os resultados do nosso piloto. Então, a história e a jornada da Fundação é de 11 anos, e em 2016 houve uma decisão, 2017, perdão,
houve uma decisão do conselho, aquele conselho que vocês viram, de uma mudança de estratégia, né? Até então, a fundação, ela funcionava muito no modelo mais assistencialista clássico, então essas crianças ficavam ali, entravam pequenininhas e saíam com 18 anos, a comunidade do entorno da Raizen via a fundação como um lugar seguro, onde essa criança ia comer, e como uma porta de entrada para a Raizen, né? E a gente entendeu que essa não era a nossa melhor potência, então a gente fez a transição do modelo, que gerou um piloto para a gente no final do ano passado, com excelentes resultados que permitiram que a gente caminhasse e reafirmasse a atuação da Fundação Raizen nesse modelo. Então, um pouco de dados para vocês entenderem a atratividade, né? Então, 1 a cada 3 jovens que a gente pergunta se eles querem fazer parte da Raizen e viver o projeto do sonho, vem ficar com a gente. Quando eles terminam a jornada, a gente tem um índice de 98% de satisfação e o NPS de 72, então a gente está numa zona ali de excelência. Os nossos jovens, a pergunta do NPS é se eles recomendariam para um outro jovem participar da Fundação Raizen, né? E a maioria deles recomenda. Mas o que é bastante importante para a gente é que 88% desses jovens evoluem nas suas competências socioemocionais, né? Então, a gente trabalha a agenda de autoconhecimento, protagonismo, cidadania e comunicação. E a gente mede tanto a partir da avaliação dos nossos educadores, quanto a partir de uma autoavaliação desse jovem. Ele mesmo se autoavalia e se entende evoluído ou não nessas competências. E a gente tem um índice bastante satisfatório de 88% de evolução nessas competências socioemocionais, que é o que permite eles seguirem, que é o que abre portas no mercado de trabalho para eles, enfim, que ajudam a dar esse primeiro passo e a se sustentar numa carreira. Isso vale para todos nós, né? Mas para eles faz muita diferença. Vamos lá. Bom, aqui eu vou explicar para vocês, pode passar o próximo, como que a gente atua. Então, a gente tem 5 momentos onde a gente interage com esse jovem. Então, a gente tem um primeiro momento onde a gente faz o que a gente chama de co-seleção, né? Então, esse jovem, a gente aborda ele na escola, em parceria com a escola, e explica o que é a fundação e convida para uma vivência. Esse jovem conversa com a sua família, e aí a gente volta para a escola para conversa com os pais e matrícula, né? E pré-matrícula. Aí esse jovem se inscreve para uma vivência de um dia, que é muito parecido com o processo seletivo, enfim, que imagino que alguns de vocês já estejam aí vivendo. Ele passa uma tarde com a gente, onde ele experimenta um pouquinho de cada módulo da nossa metodologia. E ao final desse processo, a gente faz uma dinâmica onde eles dizem se eles querem ou não seguir com a fundação e se comprometem a ficar conosco por 12 meses e com todas as regras que a gente coloca ali para o bom convívio do projeto. É um dia muito gostoso, é uma experiência muito bacana que esses jovens vivem com a gente nesse dia, em geral, eles aceitam ficar. O primeiro módulo é o módulo onde o jovem vai trabalhar, ele ao final do módulo, né, ele responde a pergunta, quem eu sou? Então, a gente trabalha um conceito de autobiografia com esse jovem. Então, a gente começa recebendo esse jovem, fazendo uma integração, trabalhando o tema de respeito, para que ele entenda esse espaço, como um espaço de acolhimento e afeto. Muitas vezes eles vêm de uma instituição escolar onde o afeto não está presente, e a gente precisa desconstituir isso, e eles entenderem que na fundação eles são muito queridos e respeitados. Depois a gente trabalha o conceito de autobiografia, e aí tem um envolvimento super legal da família, eles fazem entrevistas com a família, passamos por um projeto de direitos humanos, mapeamos talentos e vocações, e ao final do módulo eles respondem a pergunta quem eu sou através de um projeto criativo. E é uma delícia, porque eles gravam vídeo, fazem podcast, tem cada apresentação diferente, assim, é muito, muito bacana esse momento. Depois, eles passam para o módulo 2, onde eles respondem qual é o meu sonho. Aqui é um módulo de hipóteses, né? E é onde eles começam a transformar aquele sonho de criança em profissão,
Então, esse jovem entra aqui falando, eu quero ser piloto, ou eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, enfim, e vem com aquele sonho que muitas vezes é um sonho utópico, um sonho de criança, mas que é o sonho que nos faz caminhar, né? E aí a gente vai mostrando conexões com esse sonho, e ele vai entendendo que existem outras carreiras e outras profissões, né? Então, um exemplo aqui, a gente tem o Pedro, que ao longo da pandemia respondeu uma atividade para a gente, dizendo que ele tinha sonho de ser piloto, mas ele estava quase desistindo, porque ele achava que ele não ia conseguir. E aí a gente tem uma série de pilotos patrocinados pela nossa marca Shell, e levamos ele para passar um dia com os pilotos, andar de kart, fazer uma clínica de kart, e o Pedro entendeu que ele pode continuar sonhando, talvez ele tenha que ter aí um esforço adicional, mas ele também pode viver o mundo do automobilismo a partir de outros lugares, né? Então ele conversou com o mecânico, conversou com um design de automobilismo, enfim, entendeu que esse mundo é muito maior e que ele tem outras possibilidades de atuar no cenário do automobilismo que tanto atrai ele, né? Então, a gente faz aí mapa de habilidades e a gente apresenta para eles 3 trilhas de carreira, né? Uma trilha muito voltada para o empreendedorismo, uma outra trilha voltada para o ensino superior e uma trilha voltada para o ensino técnico. E a gente apresenta, nesse momento que a gente leva eles para conhecer as universidades, os cursos técnicos, conversar com profissionais e amplia esse leque de oportunidades. Além disso, a gente faz uma série de atividades de visualização, de visioning, de mindfulness, enfim, para que esse jovem possa, de fato, deixar esse sonho vir e começar a tangibilizar. E ao final desse módulo, a gente faz uma feira de sonhos, onde eles contam quais são esses sonhos para a gente. Passando para o terceiro módulo, aí é um módulo de concretizar, né? É um módulo de como eu faço para chegar lá, o que eu tenho que botar em prática para eu transformar aquele sonho que eu transformei em objetivo profissional em profissão, né? Então, a gente faz um aprofundamento naquela trilha que é mais conectada com aquilo que ele escolheu, faz visitas técnicas novamente a instituições, conversa com outros profissionais, apresenta mentores que são funcionários da Raizen para conversar com eles e ajudar nessa tradução do plano de ação, e eles terminam o módulo 3 com um plano de ação elaborado. Mais do que ele ter um plano onde está escrito que ele quer ser engenheiro mecânico, o que a gente quer nesse módulo é que ele aprenda a planejar, e que ele aprenda que ele tem que continuar andando, caminhando e não parar, porque um dos nossos principais objetivos é combater a evasão escolar. Então, se esse jovem sai no 9º ano, entendendo que ele precisa cursar o ensino médio, seja um médio, um médio técnico, a gente sabe que a chance dele de alcançar uma profissão é muito maior. Então, a gente comemora muito quando eles não evadem a escola. E por isso que a gente acompanha eles até o final do ensino médio, o que a gente chama de módulo 4. Vamos lá, Bê. Então, a gente tem o nosso sonho, né? O nosso objetivo é atingir 10 mil jovens até 2024, em novos núcleos, e a gente vem trabalhando novos modelos a partir desse, para que a gente seja mais escalável também e possa estar em mais lugares, criando essa rede de impacto com outros parceiros, outras empresas e instituições que queiram estar com a gente e aplicar a nossa metodologia em outras localidades. Vamos lá. Bom, aí veio a pandemia, né? E a gente teve que transformar tudo isso que é baseado em abraço, em olho no olho, em carinho, em lanche, porque eles vão muito por causa do lanche, eles adoram o cachorro-quente que a gente serve, eles adoram comer o bolo da Lu, que faz um bolo maravilhoso, em aula online, como vocês estão tendo aqui agora. E como é que a gente faz esse processo de desenvolvimento acontecer? Então, a gente usou aí, vocês já devem ter ouvido falar das metodologias ágeis, para que a gente pudesse rapidamente transformar tudo aquilo em aula, em encontro, né? Então, no primeiro momento, a gente testou qual era o aplicativo que eles poderiam utilizar, e a gente descobriu que o WhatsApp era a única solução naquele momento,
porque o celular é um celular precário, a internet não funciona, não baixa, enfim. E aí a gente resolveu mandar cards para eles. Então, a gente transformou as nossas atividades em cards, que são esses que vocês estão vendo no cantinho, né? E a gente começou a medir visualização. Eles estão vendo, eles estão respondendo e tal. Conforme a gente percebeu que eles estavam engajados, a gente foi tomando coragem e foi mudando atividades que eles tinham que responder. E aí a gente criou uma dinâmica de diário de bordo com eles, e eles estão fazendo até hoje um diário de bordo da pandemia, onde eles vão construindo toda essa ideia a partir desse diário de bordo e registrando e mandando atividades para a gente. E a gente conseguiu avaliar essas atividades. No meio do caminho, a gente fez pesquisa para entender como que estava a saúde e o aspecto psicológico desses jovens, enfim. Até que a gente tomou coragem mesmo e resolveu fazer encontros virtuais. E aí a gente fez uma série de encontros virtuais, esses números aqui estão até, eu preciso atualizar eles, a gente já passou de 67 encontros virtuais e conseguiu aí ajustar esse modelo. Tudo isso nos inspirou, e nesse momento a gente está fazendo uma squad para criar um outro modelo a partir de toda essa experiência do online, que vem trazendo resultados incríveis, né? A gente percebe que eles têm 80% de engajamento, a gente conseguiu atingir 95% dos nossos alunos, ou seja, 5% normalmente são os excluídos digitais mesmo, e isso bate com as estatísticas, né? Mas a gente fica muito, muito feliz que 88% dizem que estão satisfeitos. Num contexto onde eles estão tão estimulados pela internet, enfim, tá feliz fazendo a fundação, deixa a gente com muito orgulho, né? Vamos lá. Bom, aqui eu contei para vocês do Pedro, então vou pular essa parte, mas ele visitou aí e fez todo esse trabalho. E queria contar também o que a gente fez com os nossos pequenininhos, né? Então, os nossos pequenos passam o dia inteiro na fundação. Nossa primeira preocupação, assim que começou a pandemia, foi que eles iam deixar de fazer 5 alimentações, como eles fazem com a gente. Então, eles comem 5 refeições com a gente, e a gente falou, bom, como que a gente garante que essa criança continue se alimentando e se desenvolvendo ao longo da pandemia? Então, a gente, imediatamente, criou um projeto de cestas básicas, então, mensalmente, a gente entrega cestas básicas para essas famílias. A gente também entendeu que, estatisticamente, a questão das vacinas foi abandonada ao longo da pandemia, né, e que a gente precisava ajudar para que essas crianças pudessem ser vacinadas e não adoecessem de outras doenças ao longo do período da pandemia. A gente manteve as aulas também nesse formato online, mas de uma forma mais lúdica, com interação, acolhendo a família, cumprindo as horas e os dias letivos que a gente precisa cumprir com o MEC. Enfim, então isso traz muita alegria para a gente, tem um pouco de foto aqui, fazendo massinha em casa, a gente criou uma série de momentos de conexão com a família, a gente recebe feedbacks muito positivos, então tinha uma atividade que a família tinha que brincar de cabana com a criança, enfim, a gente consegue sentir que cumprimos aí essa missão, estamos cumprindo essa missão de oferecer saúde, conforto alimentar e emocional para essas crianças e famílias ao longo da pandemia. Vamos lá. Bom, sobre a fundação é isso, e eu queria só fazer uma pausa breve para colocar um vídeo para vocês, e eu volto falando de outras frentes de atuação de performance social, tá bom? Vamos lá, deixa eu projetar daqui. Espero que todos estejam vendo a minha tela. Fernanda, está sem som, não sei se dá para... Boa. E, acima de tudo, muita experiência. Eu tenho um plano para o meu futuro. Eu quero terminar o ensino médio para poder cursar uma faculdade de pedagogia. Só que daí eu tenho que fazer a prova do Enem, que eu acho que é um dos meus maiores obstáculos, né? Só que como eu aprendi aqui, dedicação, força de vontade, tem que estar sempre ali presente, é uma coisa que não vai faltar. E desse sonho que ela quer ser, ela aprendeu muito aqui na fundação para crescer na vida, ser independente, né? E ela
quer isso para a vida dela, é focada nisso, não quer ser igual a mãe há muitos anos atrás, não tinha muito sonho na vida, né? Meu sonho era casar e ter filho, construir uma família. E hoje ela vem com esse ciclo totalmente diferente do que eu pensava. Ela quer ter um futuro melhor para a vida dela e ela, ao mesmo tempo que ela quer para ela pensa na família, ela pensa dar o melhor para o pai dela, para a mãe dela. Esse projeto ele tem uma força muito grande no nosso município. Eles estão preparados e prontos para o mercado de trabalho. Nossos alunos hoje têm outra visão de mundo, outra visão da realidade. Esse projeto conseguiu plantar no coração deles assim uma semente boa de esperança, porque eles aprenderam a se valorizar, trabalhar muito a autoestima, o autoconhecimento. Pais estão mais presentes dentro da escola. Dia do encontro com a família, todos se abraçaram aqui, foi um momento único na vida nossa. O melhor de todos que eu tive com meu filho foi esse. O projeto da Fundação Raizen, para mim, foi um novo recomeço e também uma forma de eu me descobrir e descobrir os meus sonhos. Me formar em Direito e me tornar uma grande juíza. Se eu não estivesse na Fundação Raizen, eu estaria seguindo um sonho que, na verdade, não é o que eu gosto, que eu queria ser bióloga, mas aí entrando aqui, eu descobri que não é isso e eu não teria a minha autoconfiança que eu tenho hoje, não saberia me expressar, não saberia falar o que eu sinto e o que eu deixo de sentir para as pessoas. Eu sou muito grata por tudo que a Fundação Raizen trouxe na minha vida. Quando eu ajudei meus amigos lá na escola a desenvolver o plano de ação deles, eu senti uma satisfação enorme, porque eu estava multiplicando o que eu aprendi aqui e levando isso para a escola. E eu acho que para isso não tem gratidão melhor do que você ajudar o próximo com aquilo com base do que você aprendeu. Então, meu muito obrigada, Fundação Raizen, essa oportunidade dada à Charqueada. Eu agradeço do fundo do meu coração a equipe completa da Fundação Raizen. Obrigada, Fundação Raizen. Bom, voltando. Filme incrível, Fernanda, eu não conhecia. Voltando para a nossa apresentação, né? E aí eu vou ser bem breve, porque a gente já está com o tempo bastante alongado aqui, deixar espaço de perguntas. Então, aqui eu apresentei para vocês com o chapéu de líder da Fundação Raizen, né? Que é uma organização à parte da Raizen, um CNPJ diferente, enfim. Agora eu volto para o meu chapéu de gerente de performance social, que tem, além da Fundação Raizen no meu escopo, tenho toda a agenda de investimento social, de impacto do cliente, de voluntariado e de relacionamento com os entornos. Vamos lá, rapidamente, para só dar um overview. Bom, a gente trabalha com a agenda de investimento social por meio de recursos próprios e incentivados, então a gente apoia uma série de projetos nos entornos da Raizen, projetos que tenham conexão com temas que são temas materiais para a Raizen, né, temas de educação, temas de capital natural, enfim, temas de segurança. A gente aprendeu e desenvolveu uma capacidade de articular fundos municipais para receber esse dinheiro e manter um padrão de qualidade muito alto na avaliação desses projetos, para garantir que esse dinheiro, que é um dinheiro que seria destinado como um recurso público, seja aplicado através de projetos, mas com a destinação e a função social que ele precisa ter, tá? Então, a gente tem aí, ao longo dos últimos anos, mais de 400 projetos incentivados, 3 milhões de pessoas impactadas, mais de 40 milhões de reais investidos. Vamos lá. Além disso, a gente tem uma governança bastante robusta e cuidadosa em relação a doações. E aqui, um exemplo do que a gente fez
no período da pandemia, então a gente tem uma governança que é mais lenta, mas em função da pandemia a gente implementou uma metodologia rápida que a gente chama de fast track, né, e analisou aí uma série de projetos e pedidos que chegaram para a gente, fora as doações institucionais de álcool que foram feitas, a gente doou mais de 1,5 milhão de recursos para projetos nos nossos entornos, tá? Vamos lá. Olhando para os nossos relacionamentos com o entorno, a gente trabalha 3 frentes de atuação, né? A frente de reputação, mitigação e desenvolvimento. E o que a gente quer é contribuir para o desenvolvimento das cidades, das localidades que estão em volta das nossas usinas, de forma segura, respeitosa, transparente, integrada às estratégias de negócio. É importante que a gente trabalhe com projetos que tenham a ver com a nossa vocação, porque é onde a gente sabe dar o nosso melhor, mas potencializando as vocações locais e o protagonismo das pessoas, né, que é um pouco da agenda da Fundação que eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente, na frente de governança, a gente tem uma série de protocolos que a gente atende para garantir que essa relação com o entorno é uma relação saudável. A gente tem mais de 200 municípios onde a gente trabalha questões de segurança, principalmente para mitigação de impacto, né? Vocês podem imaginar a quantidade de álcool, né, e de etanol que a gente tem aí armazenado, né? Então, todo cuidado, como o tema de segurança é muito importante para a gente. Mais de 420 comunidades que a gente escuta para desenvolver as nossas estratégias. Tudo isso linkado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que a gente possa contribuir não só para essas localidades, mas que a gente possa contribuir de maneira sinérgica para aquilo que o mundo quer desenvolver, para o que o mundo quer caminhar como uma sociedade onde a questão social e o equilíbrio dos direitos humanos esteja presente. Vamos lá. Temos também a nossa agenda de voluntariado, a gente tem um cardápio de possibilidades, então ações mão na massa, onde a gente põe o pessoal para pintar a parede, fazer acontecer nos nossos entornos. Temos o projeto de mentoria social, que são voluntários que fazem um trabalho de mentoria com os nossos jovens da Fundação, e ele é um sucesso, é uma troca de amor e fofurômetros, de muita alegria e gratidão. As nossas campanhas clássicas de Natal, Dia das Crianças, campanha do agasalho. Também promovemos integração entre as nossas equipes a partir de um olhar empático. E na pandemia a gente desenvolveu o que a gente chamou de Voar Online, né? Que é o nosso programa de voluntariado online, porque a gente não podia parar no momento onde a sociedade mais precisava de carinho, de afeto e de construção. Então, a gente criou uma série de possibilidades, e essa é uma imagem aqui de uma das nossas funcionárias, conversando com uma senhora num lar de idosos e trazendo um pouco de carinho e troca de experiência em função da solidão que ela estava sentindo naquele momento. Essa nossa funcionária também estava sozinha em casa, e a história de troca entre elas é muito linda, elas continuaram amigas depois da ação de voluntariado, né? Então, a gente tem aí um número robusto de cidades atendidas, mais de 600 funcionários voluntários. Nossa meta é um dia chegar aí a que todos os nossos funcionários possam ter passado por uma experiência significativa e saiam encantados aí com essa possibilidade e potência de atuar para o bem da sociedade, né? Vamos lá. Então, aqui foi um pouco dos resultados, deu matéria na televisão, foi super gostoso, esse do Voar Online, né? Então, mais de 400 voluntários foram impactados, a gente atendeu 4 organizações, 140 idosos beneficiados, 114 pessoas beneficiadas na campanha do agasalho, e a gente também estendeu esse modelo para dentro do Grupo Cosan, que é um dos acionistas da Raízen. Vamos lá. E, por fim, um projeto onde a gente atua na nossa cadeia de valor. Então, a gente, para além do que a gente faz na nossa cadeia, a gente entende que a gente gera valor para o nosso cliente, né? Se a gente também atuar em parceria e na cadeia do cliente. Então, esse é um projeto
com a Anglo American, que é um cliente nosso, uma empresa de mineração, e a gente desenvolve projetos em parceria com eles, nas cidades onde eles estão presentes, que são abastecidas com o nosso combustível. Então, a gente levou ações de segurança, que é um valor para a gente importante, ações de educação. Esse projeto Energia em Cena a gente fez agora, esses dias, e era um projeto de teatro que ia passando pela rua e as pessoas assistiam da janela para garantir o distanciamento social. Ações do Voar Online, em conversas do Dia das Crianças, a gente pôs heróis para conversar com as crianças de maneira online, foi uma delícia, e todas as ações de combate ao Covid. Vamos lá. E é isso. Acho que acabei aqui meu capítulo, tem um monte de detalhe, um monte de história gostosa para contar, mas vou deixar o espaço para vocês perguntarem. Obrigada aí a todos, e obrigada, Ber, por pilotar a nossa apresentação. Não, incrível, Fernanda. Aprendi imenso aqui no caminho também. Que bom, muito bom, prazer. Camila, não te ouço. Tá no mudo, Camila. Opa, estão conseguindo me ouvir? Agora sim, agora sim. Bernardo e Fernanda, desde já eu quero agradecer muito por essa verdadeira aula que vocês deram pra gente. E vendo aqui os milhares de elogios a vocês no nosso chat, eu acredito que as pessoas que viram essa live não pensam diferente. E agora vamos para as perguntas, né? Bom, as primeiras duas perguntas que eu vou falar aqui foram da Giovana Palas e elas foram direcionadas ao Bernardo, tá? Bora. A primeira qual o maior desafio atualmente para as energias renováveis, e a segunda é como a gente pode contribuir com essas inovações que você falou. Boa. Que ótimas perguntas. Eu diria o maior desafio, as duas estão muito conectadas, tá? A inovação vai ajudar a responder à primeira. Ou seja, o maior desafio, eu diria, competitividade. Ou seja, nós hoje temos de desenvolver tecnologias que sejam competitivas do ponto de vista económico para que a própria iniciativa seja sustentável. Então, quando falamos de sustentável, não podemos ter retorno económico negativo. Isso é super importante e não é para gerar o máximo de lucro possível, é só para o projeto ser autossustentável e se manter durante muitos anos. Então, e como é que isso se conecta com a segunda pergunta? Nós precisamos de gente que pense fora da caixa, precisamos de um ponto também que a Fernanda até não trouxe, mas que está inerente na fala da Fernanda, que é diversidade. Nós precisamos de pessoas que pensem diferente, e isso nos vai ajudar muito a começar a olhar o mesmo problema, que é como é que nós tornamos uma tecnologia competitiva no longo prazo e vemos de amplitudes diferentes. E uma das perguntas que geralmente aparece também neste tipo de webinars é: eu não sou engenheira, será que eu poderia, ou engenheiro, será que eu poderia ajudar a resolver esse problema? Claro, a minha chefe, eu digo sempre, a minha chefe é formada em administração, a minha diretora é advogada. Então, o que eu gosto muito da área precisamente por isso. Ou seja, para responder à pergunta, diversidade é o que nós precisamos para contribuir para estas inovações. Eu sugeriria vocês procurarem empresas, não necessariamente a Raizen, e isto parece uma fala meio um tiro no pé, mas o que eu quero é que vocês encontrem o lugar onde vocês consigam catalisar aquilo que vocês querem mudar no mundo. Se forem energias renováveis, juntem-se ao time. E precisamos de tornar essas inovações o mais competitivo possível para que elas entrem no mercado e substituam todas as fontes fósseis atualmente em operação. Agora Bernardo, se eu puder complementar rapidamente, vocês estão na academia, né? Então façam ciência, estudem, busquem novas ideias, criem projetos, porque tudo isso também colabora para esse ecossistema, né, de ideias e de diversidade que a gente precisa ter para continuar crescendo. Um ótimo ponto, Fernanda. Não podia não falar da parte do desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento. É fundamental. Eu todas as semanas leio artigos técnicos para ver se existe alguma coisa para aí, alguém que já saiba fazer as coisas melhor do que nós, para juntos contribuirmos para essa inovação.
E eu acho que na pegada do que vocês falaram sobre diversidade e novas perspectivas, a Rebeca Santana perguntou uma coisa que com certeza ficou na cabeça de todas as pessoas que assistiram essa live, que ficaram apaixonadas pela Raizen, que é como faz para estagiar na Raizen, gente. Tinha um processo seletivo aberto até há pouco tempo atrás. É pena que essa live já aconteceu depois do processo fechar, inclusive estagiários e trainees para entrarem aqui na companhia, mas como é uma empresa super dinâmica, e a Fernanda vai ajudar a complementar aqui esta ideia, nós temos vagas abertas a toda a hora. É literalmente procurar no nosso site e podem procurar também no LinkedIn, onde quer que seja, que eu tento orientar. Obrigada. Não necessariamente trabalhar, e aí saindo fora da caixinha, criem projetos, né? Inscrevam seus projetos no nosso site de ações de recurso incentivado também, peçam patrocínio. Se ele for um projeto com impacto social nos nossos entornos, quem sabe existe uma possibilidade da gente implementar junto com vocês. Então, essa possibilidade de parceria, ela sempre existe também. Agora, eu acho que a professora Liege vai compartilhar aí com vocês o resto das perguntas. Tá ok. Obrigada, Camila. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Bernardo. É notório, né, como vocês têm o brilho no olhar quando falam da raiz e da fundação. E isso é muito translúcido para a gente que está assistindo, e isso demonstra, né, o que é uma empresa quando ela se compromete, né, porque vai começando, sai do DNA dela e começa a permear no DNA de todos os seus colaboradores, né. E, ao mesmo tempo, a gente vê a importância e a relevância, como coaduna essa questão também da sustentabilidade com a inovação, com a estratégia de negócios de uma empresa, né, do porte da Raizen, e também o seu comprometimento com as pessoas, né, com a comunidade local. E aí eu vou fazer duas perguntas concomitantes, uma inicialmente para o Bernardo, e depois, logo em seguida, faço uma para a Fernanda, tá bom? A gente sabe, pensando em inovação, Bernardo, que a Raizen já vem trabalhando no âmbito da economia circular, né? Que é uma proposta aí que vai além de uma logística reversa, né? Trazendo os princípios da regeneração, da restauração, otimizando recursos e, ao mesmo tempo, aí diminuindo seus resíduos. Primeira coisa, eu gostaria que você comentasse como que está sendo implantado essa filosofia, essa ação de economia circular na estratégia da Raizen, tá? E como ela está se difundindo junto aos seus colaboradores. E aproveitando, então, a pergunta também da Júlia, ela está fazendo um estudo específico na EPEM sobre a temática da economia circular. E o foco dela é um dos projetos da Fundação Ellen MacArthur, que se chama o C100. E ela gostaria de saber, né, se vocês da Raizen adotam o C100 e se adotam, né, como que vocês estão trabalhando com esse programa da Fundação Ellen MacArthur. Obrigada. Perfeito, Liege. Vamos então à sua primeira pergunta. Como é que nós adotamos economia circular nos nossos negócios e como é que isso permeia pela organização? Eu tenho um exemplo e queria deixar claro que sustentabilidade é algo que já vem desde a criação da Raizen. A questão da energia limpa, da exportação de energia renovável, é algo que já existe no DNA da Raizen. Mas eu queria deixar claro que esta pegada de novos projetos, de tentar aquilo que eu falei dos pellets, do etanol celulose, são coisas um pouquinho mais recentes. A planta começou a ser construída em 2014, os pellets, nós adquirimos outra empresa para avançar essa dinâmica dos pellets o ano passado, o biogás foi agora inaugurado. O que é que eu quero dizer? No último ano e pouco, houve de facto uma estruturação da Raizen para atender estes projetos e para se posicionar com um portfólio de soluções renováveis, mais do que já vinha fazendo, que já tinha um crivo muito sustentável. Como é que nós, a partir desse momento, que já temos um DNA sustentável, começamos a implementar mais economia circular? Eu vou dar um exemplo até do meu dia-a-dia. Nós acabamos por fazer análises laboratoriais
todos os nossos resíduos, mas assim, literalmente tudo o que sai do processo e que geralmente é descartado, qual é o potencial, e vimos para uma série de diferentes indústrias. Tá? Eu estou revelando o que seria um dia-a-dia aqui dentro. Fizemos a indústria, olha, a cinza do bagaço tem potencial para a indústria farmacêutica, a palha tem para a indústria cosmética. Quem é que são os parceiros que nos vão ajudar de palha para entrar nesse mercado, entende? Então, houve, de facto, um direcionamento para olharmos todos os resíduos, ver qual a maior geração de valor, qual a melhor oportunidade de reintegrar este resíduo numa cadeia de valor na sociedade. Então, isto é, de facto, um mindset que permeia na nossa estrutura de renováveis e que depois está sendo também incorporada pelas demais estruturas dentro da empresa. Então, isso eu acho que é um exemplo de como nós cultivamos esse mindset, se eu posso utilizar a palavra. Com relação à segunda pergunta, a nossa estrutura é relativamente grande e eu vou dar uma de ignorante. E eu não sei se nós temos alguma afiliação com o CS100. Talvez a Fernanda me possa ajudar. Acredito que não, ainda perfeito. não. Eu não tenho conhecimento, mas eu não queria dizer que não, porque é uma organização que tem 32 mil pessoas e às tantas há A gente utiliza os materiais de Ellen MacArthur como inspiração nos nossos estudos, mas ainda não temos uma relação institucional com... Não que eu conheça também, Bernardo, porque a experiência é muito grande, mas que eu tenho conhecimento. A gente não faz parte dessa iniciativa ainda, que é uma iniciativa incrível, eu conheço e já trabalhei com outras empresas que têm iniciativas de circularidade aí bem bacanas. E fica o meu trabalho de casa aqui, prometido, Liege e Júlia, que fez a pergunta no início, que eu vou olhar e tentar avaliar esse fit aí com os nossos negócios. E eu e Júlia vamos procurar você, Bernardo, para essa lição de casa, porque é um trabalho que eu estou ajudando a Júlia. Né? Maravilha. Acho que a gente pode aprender muito. Vamos juntos. Fernanda, a Fundação A Raizen, ela possui o plano de desenvolvimento individual para os jovens, né, que vocês trabalham. E a gente percebeu na tua apresentação que existe todo um sequenciamento para esse acompanhamento, enquanto ele está participando desse plano. Após a participação, no momento que ele se desliga da fundação, vocês continuam acompanhando para onde foi esse jovem, o que ele está fazendo? Sim, a gente está fazendo o piloto desse acompanhamento em cima dos jovens que participaram do nosso piloto, que terminou ano passado. Confesso que está um pouco prejudicado em função da pandemia, porque a gente queria promover encontros, enfim, estar mais próximo deles, mas a gente tem feito alguns encontros virtuais, tem trocado experiências, a gente tem 9 jovens egressos dessa turma que viraram aprendizes da Raizen, então a gente acompanha eles mais de pertinho ainda. E eu pessoalmente participei de rodas de conversa com esses jovens e é uma alegria. Assim, a gente... primeira alegria é que ninguém evadiu o ensino médio. Então isso para a gente já não precisa mais nada, a gente já está feliz, porque ainda com toda a diversidade do contexto escolar nesse ano, todos eles saem matriculados e atuantes, né? A outra alegria, a gente recebeu logo no início logo assim que eles se formaram, que estava aberto o processo seletivo de aprendiz, e aí a nossa área de atração, que recebeu esses jovens sem nenhum privilégio, e aí sem nenhum privilégio mesmo, e eles participaram das dinâmicas, deu um feedback para a gente assim, olha, eles são muito mais preparados, eles conseguem fazer a apresentação pessoal de maneira mais segura, eles não tremem para falar, eles conseguem encadear uma narrativa da história deles, enfim, então isso para a gente é uma delícia. E outro insight que eu tive nessa conversa com esses 9 egressos, né, é que alguns eu conhecia de perto a história, então tinha uma dessas meninas que é aprendiz, ela está trabalhando na área agrícola, mas o sonho dela é ser diplomata, né? E aí eu disse para ela, bom, mas e aí, né? Você está aí na área agrícola, como é que você vai virar diplomata? O que você está fazendo para perseguir seu sonho? Enfim, e aí com toda a maturidade, ela disse, olha, Fernanda, esse é um caminho que eu preciso percorrer, né? E é o que vai me levar até lá.
mas eu não desisti. Eu estou aqui. Daí a gente conversou, por exemplo, sobre a área de trading, dela se aproximar mais da área de trading, entender como é que funciona, para se aproximar desse contexto das negociações internacionais, né? E também a gente teve outros que disseram assim, olha, eu mudei de ideia, né? Eu falei, mas como assim? E o seu plano? Não, mas eu planejei a outra ideia. Então, tá bom. Então, é assim mesmo. Você foi vivendo experiências. Eu não tenho moral nenhuma para falar, porque eu comecei a minha carreira como advogada e hoje eu sou uma gestora de sustentabilidade. Então, é assim mesmo. O importante é planejar, né? Então, a gente acompanha, sim. A gente vem estruturando um processo um pouco mais tecnológico para que a gente possa ter mais escalabilidade de acompanhamento. Então, a gente trabalha, hoje a gente está identificando plataformas que nos ajudem a fazer um acompanhamento e gerar mais dados a partir dessa, conforme os alunos vão se formando e a gente vai chegando lá nos nossos 10 mil, né? Muito bom. E para completar a tua fala, no caso desses jovens, quando eles passam por esse plano, ao mesmo tempo você colocou nos teus últimos slides uma atuação da Raizen aí em termos de impacto social, um viés meio de empreendedorismo, negócios sociais. Como que vocês pensam, ou se pensam, não sei, coadunar essa vertente com a fundação? Tá. A gente está, por isso que essas duas áreas estão integradas, né? Então é importante ter essa conexão que a professora traz. A gente está estruturando nesse momento o que a gente está chamando de planos de relacionamento com os nossos entornos. Então, como nós somos uma empresa muito grande, com muitas unidades, a gente está fazendo um piloto agora também na nossa unidade da Barra, e a gente está ouvindo as demandas da comunidade para entender o que a gente precisa desenvolver. E um dos princípios que a gente tem é um princípio de independência. Assim, a Raizen é uma empresa nessas cidades pequenas que ela representa um aspecto de empregabilidade muito grande, né? Então, a cidade acaba ficando dependente dessa empresa, tanto do seu ponto de vista de impostos, como do ponto de vista de recursos que são gastos no comércio, né? E se a gente, por algum motivo ou estratégia de negócio, precisa diminuir a intensidade de contratação, ou até mesmo hibernar uma usina, porque isso acontece, a depender do contexto, a gente deixa essas pessoas desabastecidas e sem referências, né? Então, um dos pilares é o pilar do empreendedorismo. Então, essa é uma agenda que a gente está estruturando ainda, de como é que a gente vai trabalhar esse aspecto de empreendedorismo e legado, né, para que os nossos entornos possam receber ações muito voltadas para capacitação. A gente, nesse momento, não tem uma intenção de investimento em negócios, em primeiro plano, não, pode ser que mais para frente, sim, mas a gente entende que tem um lugar de capacitação, de olhar para o empreendedorismo de uma outra forma. Né? A gente tem um entendimento muito grande de incentivar o protagonismo das pessoas, né, para que elas impulsionem as suas próprias vidas. Então, obviamente, a gente vai amparando em algumas questões, mas promover e fomentar negócios não necessariamente nesse momento. Obrigada, Fernanda. Bom, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, a Camila vai dar um recado para todos os nossos aqui que estão presentes, né, Camila? Com você. Obrigada, professora. Pessoal, só queria lembrar que o formulário de confirmação de presença já está no chat, para que vocês respondam esse formulário, né? E lembrando que esse evento não termina hoje, amanhã nós vamos ter uma segunda live, e para completar as 3 horas, né, do certificado, vocês precisam participar tanto de hoje quanto de amanhã, mas eu falo com tranquilidade que será tão bom quanto. Agora é com você, professora. Obrigada, Camila. Então, continuando, tentando fazer as dobradinhas aqui. Bernardo, no âmbito da inovação, né, a gente sabe, e aí pegando um pouco da fala da Fernanda, quando ela falou da pesquisa na academia e mesmo no setor empresarial, quais as dificuldades para o setor empresarial, especificamente para a Raizen, que vocês encontram no aporte em termos de políticas públicas, incentivos para o desenvolvimento dos processos de pesquisa e inovação? Boa, ótima pergunta, professora.
E existe uma dinâmica que permeia nos nossos negócios, ou seja, nós estamos entre dois blocos. Um é a pesquisa, como é que nós alavancamos na pesquisa para melhorar os nossos processos e torná-los mais competitivos, e a outra é a dinâmica do mercado, como é que flutua as políticas de precificação, as políticas de incentivos, como é que está atrelado ao quê? E se são ou não sustentáveis essas próprias políticas, se são governamentais e tudo mais. Porquê que eu falo destes dois? Porque esta dinâmica de pesquisa, nós precisamos investir para tornar o processo mais robusto, mais eficiente, mais barato, em redução de custos e produção de energia sustentável. Por outro lado, nós temos sempre de comparar se o nosso processo está sendo competitivo com o que o mercado está vendo. E eu digo isso porque precisamos conectar as duas pontas e, por vezes, temos de tomar decisões de nós ainda não estamos no nível de competitividade que pretendíamos estar, precisamos investir, mas olhamos para o mercado, vemos políticas um pouco voláteis, não temos a certeza se essas políticas se vão manter por muito tempo, então acaba que temos algumas decisões aqui no meio de negócio que são um pouco mais dúbias, um pouco mais complexas de serem tomadas. Então, isso é um pouco da dinâmica entre a questão de pesquisa e como nós conectamos com o mercado através dos nossos desenvolvimentos tecnológicos aqui dentro de casa. Ok, Bernardo. E aproveitando, continuando nesse viés da inovação, você principalmente, eu acho que já trabalha nesse viés das agritech, ou as agtechs, né, que a gente fala, para o setor do agronegócio. Então, assim, para o nosso público, primeiro, gostaria que você explicasse como é que funciona. Perfeito. E como que vocês estão trabalhando e pensando na capacitação das pessoas, especialmente da comunidade local, para se inserir nessa nova proposta de tecnologia. Perfeito. Isso é uma ótima pergunta, mais uma vez. Nós temos, inclusivamente, uma área dentro da Raizen dedicada para esse agtech, para essa tecnologia no agro, que é o Pulse. E o Pulse, assim, até quase de forma semelhante ao que a Fernanda nos apresentou, é um hub de ideias, é um centro de ideias em que as pessoas podem entrar com as suas startups. Você poderia criar uma startup com mais 2 colegas para oferecer algum serviço agrícola que seja mais competitivo, mais sustentável, mais duradouro do que o processo atual. E o que a Raizen faz é o seguinte: apoia o desenvolvimento destas tecnologias. Claro que tem um crivo, um processo seletivo das tecnologias que vamos acompanhar e apoiar, e depois fazemos os testes no campo. Só que o que é interessante, e eu acho que isso conecta muito bem com a sua pergunta, porque você mencionou as comunidades locais. As comunidades locais têm uma coisa que muitas vezes quem não está no campo não conhece, que é a complexidade do mundo agrícola. Eu acho que a tecnologia vai adicionar e está adicionando muito valor ao agro, porém, o agro não é uma fábrica, não são todos os carros que são iguais, cada planta é diferente, tem condições de água, de sol, de umidade, de irradiação diferentes que fazem com que o meio do agro seja um meio bem complexo de operar. Então, quem mora e quem vive, quem convive neste ambiente de incerteza, de complexidade, consegue muitas vezes ter um olhar mais crítico e mais afiado sobre quais as tecnologias e quais as metodologias que, de fato, vão agregar valor no agro. E essas pessoas, com o espírito de empreendedorismo que a Fernanda trouxe, conseguem juntar-se e desenvolver capacidades também através do Pulse, porque temos vários cursos, várias formações, treinamentos que o Pulse administra nesse centro de inovação, e é a plataforma pela qual nós escalamos essas tecnologias, testamos no nosso campo e depois, em alguns casos, investimos nas próprias startups para melhorar processos que já estamos implementando aqui dentro de casa. Então, não sei se isso responde à sua pergunta na íntegra, mas... Sim, Bernardo. Caso o público que está nos assistindo tenha alguma pergunta para fazer também, aqui pode colocar nosso chat, a gente reforça isso. E também, caso existiu nas falas aqui, né, nos nossos debates, alguma dúvida, também se sinta à vontade para fazer aí essas colocações.
Agora, indo para um lado, saindo um pouco da inovação, mas indo para o lado mais do desenvolvimento humano, né? Que eu vejo que vocês aí trabalham bem juntos, né? Conforme a gente viu nesse brilhar dos olhos de vocês. E aí a gente sabe que a Raizen, ela tem um jeito próprio de fazer a sua estratégia para ter o alinhamento entre as suas políticas, né? E o seu, digamos assim, o seu humano vir junto aí com essas estratégias, seja de inovação, seja ambiental, social, que se chama o nosso jeito de ser. O que é esse nosso jeito de ser? Queria que vocês comentassem isso aqui para o pessoal. Bom, a gente tem como premissa, né, isso é parte da nossa cultura, a gente equilibrar, né, alta performance e equilíbrio humano, né? Então, a gente vai ter sempre essas duas energias aí se equilibrando, né? Então, nós somos uma empresa de alta performance, e é alta performance mesmo, gente, assim, não tem jeito, né, para a gente conseguir dar conta de todo esse desafio, são times realmente bastante energéticos, engajados, com um nível de excelência, qualidade alta, enfim, então existe uma cultura de avaliação, de meritocracia, enfim, para que a gente alcance essa alta performance, né, e também uma dimensão de equilíbrio humano, onde a gente, a partir do que a gente chama de comportamentos raiz, né? Raiz é um acrônimo onde cada letra significa uma expressão da nossa cultura e do que a gente espera dos nossos funcionários. A gente também avalia, incentiva e estimula, né? Então, nós temos algumas ações que são relacionadas a essa questão do equilíbrio humano, além da formação dos gestores, para que tenham esse olhar, esse cuidado, né? A gente tem a nossa Universidade Raizen, que cuida do desenvolvimento dos nossos 30 mil funcionários. A gente tem também ações que se intensificaram muito na pandemia, que são voltadas para questões de bem-estar, para que os nossos funcionários possam usufruir. As próprias ações de voluntariado, que são possibilidades de expressão das vocações e dos desejos de legado individual de cada um ao longo dessa jornada, enfim. Então, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer é através do comportamento raiz, equilibrando performance e equilíbrio humano. Ok, obrigada, Fernanda. Bom, a gente está chegando praticamente nos nossos finalmente aqui nesse nosso bate-papo. É muito gostoso, agradável, tenho certeza que todos estão aqui aprendendo muito, gratidão. Eu queria terminar com uma pergunta que veio da Fernanda e, ao mesmo tempo, sugerir alguma coisa para vocês aí, para a gente poder fazer o nosso fechamento, tá? A Fernanda, ela pergunta que você, Fernanda, mencionou que o projeto, ele se deu continuamente mesmo com a existência da Covid, da pandemia. Aí ela quer saber como foi essa transição, aí essa adaptação, e se vocês realmente não interromperam as atividades. E aí, já fechando, né, pensando aí na Covid, indo para os finalmente das palavras de vocês, como que a Raizen, né, está se preparando em termos aí de futuro, não no novo normal, porque a gente não pode considerar um novo normal, porque se fosse normal a gente não teria chegado onde a gente chegou aqui, né, nessa realmente pandemia. Então, como que a empresa, estrategicamente, a fundação, elas estão se preparando com esse novo olhar agora, com o surgimento da Covid? E aí, vocês podem também ficar à vontade para fazer o fechamento da palavra de vocês. Muito bom, vou responder minha xará. Fernanda, a gente não parou, nem um pouquinho, ao contrário, a gente acelerou. A gente manteve a quantidade de horas aula, né, e na verdade a gente chama de horas encontro, né, ou horas atividade, enfim, então todo o planejamento que a gente tinha para acontecer, ele vem acontecendo, mas de uma maneira virtual.
Uma pena que não está pronto ainda, mas eu tenho um vídeo super bacana da mentoria, e nossos educadores foram até a casa dos nossos alunos levar materiais para eles também. Foi uma ação super bonita que a gente fez, para que eles pudessem ter um pouco de conexão humana também, e manter esse vínculo com a fundação. Então, nós não paramos, nem com os nossos pequenininhos, nem com os nossos adolescentes. Com os nossos pequenininhos, a gente cuidou mais da família, né, e com menos ações pedagógicas, porque a gente precisava que essa família executasse essa atividade, né, porque a criança não tem autonomia. Então a gente também entendeu o contexto dessas famílias e a capacidade de dar conta de tudo isso. Então foram ações muito voltadas à conexão da família, a garantia a qualidade alimentar dessa criança, mas nós não paramos em hipótese alguma. Tá bom? Se eu pudesse complementar aqui, até do ponto de vista de negócios, nós também não paramos e intensificamos, e por várias razões. Primeiro, nós estamos produzindo, como eu falei um pouco antes, açúcar, etanol, bioenergia, que são 3 produtos que o mundo não parou de precisar. Nós continuamos consumindo alimentos, nós continuamos consumindo etanol no ponto de vista industrial. Tudo bem que as vendas tiveram a sua queda, especialmente no setor da aviação, mas já estamos recuperando quase nos valores de pré-pandemia. E esse era o ponto que eu também queria trazer, e que eu acho que todos refletimos sobre isso em algum momento na pandemia, em que vimos várias notícias, como os carros pararam, as pessoas deixaram de voar, ficámos todos em casa, e as águas em Itália, agora esqueci do nome da cidade, mas em Veneza começaram a ficar mais transparentes, finalmente começaram a ver o céu com maior clareza na China, nos grandes centros, na Índia também. Os Himalaias apareceram mais quando as pessoas ficaram de fato em casa. Eu sei que não é sustentável manter todo mundo em casa, mas virou uma necessidade do mundo conseguir mover todo mundo sem emitir a quantidade de carbono que nós estamos emitindo. E isso criou uma pressão na nossa agenda de renováveis que fez multiplicar a dimensão do nosso time e dizer, ok, os produtos que nós tínhamos para entregar amanhã, nós vamos ter de entregar hoje. O mundo está procurando esses produtos renováveis, querem não só o mundo, eu individualizaria países com políticas mais duras, mais assertivas com relação a cortes nas emissões, governos e empresas também com ambições de inserção de renováveis nas suas operações, e nós agora temos de trabalhar mais do que nunca. O time, eu diria que a avenida estratégica da Raizen é esta, de renováveis, de novos negócios, de ampliação de portfólio e criação de valor, não só no Brasil, mas fora, e mais do que nunca precisamos de pessoas que pensem fora da caixinha e que nos ajudem a materializar estas iniciativas. E se eu puder complementar, essa energia também vem para a agenda social, né, a agenda de ESG como um todo. Se eu puder trazer uma expressão, professora, a gente apurou o nosso senso de urgência, sabe? Tudo ficou muito mais urgente, né? Só do ponto de vista de negócio, de oportunidade, de solução, de aspectos que a gente precisa entregar, mas do ponto de vista social também, porque a gente sabe que houve um aumento da pobreza, houve um aumento do desemprego, então aquelas soluções que a gente já sabe que tem um aumento de evasão escolar, pensando na fundação, então aquelas soluções que a gente pensava mais para o longo prazo, a gente está antecipando, e eu aqui falando com vocês, falei no Gerúndio algumas vezes, a gente está desenvolvendo, estamos pilotando, enfim, muito disso tem a ver com essa essência de urgência, essa necessidade de aceleração que a gente precisa resolver aí problemas complexos da nossa sociedade, né? E aí, aproveitando que eu estou com a palavra, acho que já é o momento do fechamento, estou certa? Então, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui trocando com vocês e ouvindo, ainda que eu não esteja vendo as carinhas, mas ouvindo as perguntas representadas aqui pela Camila, dos nossos futuros, quem sabe, funcionários da Raizen, ou apoiados de projetos, né, ou inovadores de projetos da Raizen. Então,
ficaria muito feliz se daqui a um tempo a gente se encontrasse nos corredores da Raizen, ou que eu recebesse uma mensagem no Teams de alguém que, eu assisti a sua palestra lá no meio da pandemia e agora eu estou aqui, enfim, então adoraria receber notícias de vocês. Assim como a gente acompanha os nossos jovens, também queria saber para onde vocês foram depois. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Camila, você tem um recado, né? Antes de fechar completamente aqui. Sim, só queria lembrar mais uma vez do Forms. Para quem ainda não respondeu, por favor, respondam para que vocês consigam garantir o certificado. Lembrar mais uma vez que essa não é a única live. Amanhã nós teremos novamente um encontro às 3 da tarde, dessa vez com estagiárias da Braskem. E a terceira coisa que eu queria agradecer muito a Empower, né, que foi a ponte que conseguiu nos conectar com o pessoal da Raizen e que nos ajudou a viabilizar esse evento. É isso. Eu acho que o Bernardo queria falar alguma coisa. Não. Eu só queria dizer que foi um enorme privilégio poder compartilhar um pouquinho do que nós estamos fazendo. Espero que tenha sido agregador para vocês de alguma forma. E era mesmo, eu fico sempre muito contente quando me convidam para estas palestras de conversar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo, porque me faz pensar de forma diferente e tentar transmitir, de fato, o que é estar aqui no dia-a-dia. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Fernanda. Tenham certeza que sim, a gente está bem fora da caixa, porque falar de inovação e sustentabilidade é isso, e é muito prazeroso. Eu sempre digo para os meus alunos, né, que eu sou dessa área. E quero aqui falar por mim, pelos meus alunos, pela organização do evento, que agradecemos muito, que muito aprendemos, muito nos agregou, podem ter certeza. Foi um imenso prazer por essa tarde agradável que a gente passou aqui, e esperamos contar com vocês mais uma vez para as nossas lives, porque eu acho que esse processo aqui, dessa roda de conversa, não finaliza aqui, né? Eu acho que as coisas, elas funcionam e cada vez mais por meio de redes, parcerias, né? E eu acho que a gente tem tudo aí para a gente poder, com essa aprendizagem, especialmente da Covid, olhar com mais critério, mais atenção e poder ser mais acolhedor naquilo que a gente faz, né? Para o processo de exclusão social, para as questões dos impactos ambientais, né? As responsabilidades que a gente vai ter, e principalmente para esses jovens que estiveram aqui hoje, né, que vão ser os futuros tomadores de decisão. Muitíssimo obrigada para vocês, obrigada para os que estiveram aqui presentes com a gente. Uma boa tarde. Obrigado. Professora, um último pedido, já que a gente tem esse desejo comum de se conectar, né, que a gente possa também levar os nossos jovens da Fundação para ouvir vocês, para trocar experiências, inspiração. Seria uma delícia ouvir a professora e ouvir também os nossos jovens alunos que inspiram os nossos jovens a darem um próximo passo. Camila, por sua representatividade como mulher negra, também é uma inspiração para que os nossos jovens vejam representatividade na universidade e queiram seguir. Então, para a gente seria um prazer imenso fazer uma roda de conversa com os nossos jovens da Fundação, tá bom? Com certeza, Labs e EPEN se articularão para a gente poder ter esse imenso prazer nessa contrapartida. Obrigada, Fernanda. Vamos manter. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada.